Salve, salve, rapaziada. Boa tarde pra nós. Vamos que vamos aí falar de São Paulo 2, Flamengo 1. Vitória surpreendente do São Paulo, não pelo tamanho das equipes, porque o São Paulo também é gigante. Então, eu não considero zebra quando um time grande ganha do outro. Mas pelo momento do São Paulo, né? Pelo momento que o São Paulo vive, a gente não esperava que o São Paulo ganharia o jogo do Flamengo ontem, tá certo, rapaziada? Primeiro, desculpa para a torcida do São Paulo, desculpa para a torcida do Flamengo de não ter feito a análise ontem, mas eu não consegui assistir o segundo tempo do jogo, então eu não ia vir aqui inventar um monte de lorota para falar para vocês. Então eu assisti o jogo hoje, consegui terminar de assistir agora. Parada é louca mesmo, é correria, mas deu certo, tá? Então, se inscreva no canal, curta e compartilhe, ativa o sininho maroto lá para quando subir o vídeo é, já aparecer para vocês. Aí vocês curtem, compartilhem e comenta bastante lá para ajudar o canal, tá certo, rapaziada? E estamos com 210, chegamos a 210 inscritos, rumo aos 220, devagar e sempre aí, tá certo, rapaziada? Vamos que vamos. E o primeiro tempo do jogo ontem, o São Paulo, claro, se fechou, mas soube sofrer. O Flamengo fez a pressão inicial, os 20 minutos iniciais do São Paulo não conseguia sair do meio campo. O Flamengo conseguiu fazer essa pressão, principalmente com o Cebolinha jogando pelo lado lá. O Cebolinha, eu insisto, ele terminou o ano muito bem e começou esse ano bem. É o segundo jogo que ele joga, se não me engano, e muito bem de novo. Então, além dele ter ficado, é bom para o Flamengo. Eu acho que logo, logo ele vai ser titular desse time aí definitivo, que ele joga muito bem, como eu falei. Final do ano passado ele já, para mim, foi um dos melhores jogadores do Flamengo. E esse ano ele tem tudo para ser também um dos melhores jogadores do Flamengo. Então ele criando as principais chances de perigo. Só que o Rafael ele não fez grandes defesas. As bolas passavam perto do gol, rondava a área. Que o time do Flamengo é com muita qualidade, tem muita qualidade. E do lado do São Paulo, muita disposição, muita correria para marcar, muita imposição física. É nítido que o Rafinha contagiou esse clube, motivou o time. E eu acho que a intenção de ter contratado o Rafinha é essa, para exatamente blindar de uma vez por todas a parte política e a parte interna do clube, do campo. E ontem, pelo visto, ontem foi uma reação, né? Nem o São Paulino esperava que o São Paulo ganharia do Flamengo e ainda mais de virada, né? Então, talvez vitória importante mesmo. No primeiro tempo, São Paulo, depois que passou pela pressão dos 20 minutos, conseguiu estabilizar, conseguiu encaixar melhor a marcação, porém não conseguiu armar o contra-ataque. Armou um contra-ataque com 13 minutos, que o Luciano passou nas costas do Léo Pereira, bateu forte para fora, mas foi a única jogada de perigo do São Paulo, né? Então, foi a única jogada de perigo do São Paulo, porque o Marcos Antônio, que inclusive o Flamengo está de olho, tem sondado a possibilidade, não entrou no jogo. Ele é o melhor jogador do time, o Marcos Antônio. Ele é o melhor jogador do time e não conseguiu articular, distribuir o jogo como normalmente faz. Então isso dificultou muito as transições do São Paulo no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a postura continua a mesma. O Flamengo agredindo o São Paulo o tempo todo. De novo, o São Paulo não começou a encaixar a marcação. Apesar de ter subido um pouquinho, mudou um pouco a postura, marcando mais em cima o Flamengo. E marcando em cima, se você não compactuar seu time, se você não subir todo mundo junto e ficar cada um no seu, vai desencaixar e vai tomar o gol. E foi isso que aconteceu no lance puro de talento do Pedro e do Plata, fazendo 1-0 pro Flamengo. E aí todo mundo esperou, agora abriu a porteira, mas não foi isso que aconteceu. São Paulo não sentiu o gol, pegou a bola, pôs a bola no chão e foi jogar.
foi jogar como se fosse, como era um franco atirador, né? Então, foi jogar e numa bela escapada, um belo cruzamento do Cedric, um belo cruzamento, o Luciano faz o gol de cabeça, o Luciano contestado, o Luciano que muitas vezes eu também tenho alguma divergência com relação a ele, mesmo tecnicamente, quanto à personalidade, como o jeito que ele se comporta, mas uma coisa é certa, que ele dá a vida pelo clube, que ele se dedica dentro de campo, isso ninguém pode negar e ele empata o jogo contra o Flamengo. E depois do gol, aí o Felipe Luiz coloca a cavalaria, coloca Jorginho, colocou o Jorginho, colocou a Arrascaeta e colocou o Samuel Lino. Mas eles não entraram bem, na minha visão. Eles não entraram bem. E com isso o São Paulo ganha o meio-campo. São Paulo ganha o meio-campo porque o Pulgar continua mal. Pulgar que já estava sendo contestado o ano passado. Ele se machucou. Quando voltou, ele já foi contestado no final do ano passado. E ele continua, pelo menos esse jogo, ele foi mal de novo. E com o Pulgar mal, o Marcos Antônio mais aceso no segundo tempo, São Paulo ganha o meio de campo, acaba com essa pressão do Flamengo. O Flamengo tem qualidade técnica, então ele ficou com a posse de bola realmente. Rondou, mas não conseguiu furar o bloqueio do São Paulo. E numa bola na área, numa falha do Pulgar, Danielzinho, que se encaixou muito bem nesse tipo de São Paulo, vira o jogo para delírio da torcida do São Paulo no Morumbi. E é inacreditável como o Flamengo é freguês do São Paulo, seja qual for a situação. Com o gol tomado, o Flamengo ele continua ainda mais com a bola, continua tentando empurrar o São Paulo para trás, mas falta velocidade, falta o cara de quebrar linhas. Então, acabou ficando fácil de se marcar o Flamengo ontem. Não sei até quando que vai essa parada de começo de temporada, na moral. Então, não sei se é começo de temporada ou achou que ia fazer o gol a hora que quisesse, por isso que não teve intensidade, não teve criatividade para empatar e virar o jogo nos 20 minutos finais, porque o gol do São Paulo saiu aos 25 do segundo tempo. O Flamengo não teve força, não teve criatividade. Teve a última bola lá que está causando a polêmica, mas para mim não tem polêmica nenhuma, não foi absolutamente nada. E a realidade é que o Rafael fez uma bela defesa. Por fim, um excelente resultado para o São Paulo. O São Paulo que vai sim brigar para não cair. São Paulo vai brigar para não cair para a segunda divisão. E foi um excelente resultado para quem tem que fazer os 45 pontos. E para o Flamengo, é aquilo que eu falo. Primeira rodada vale mesmo os 3 pontos da última. É preciso ter regularidade com esse elenco. O Flamengo é favorito a tudo. Se o elenco der o seu melhor contra qualquer outro, ele é muito melhor que os outros. Mas eu não tenho tanta certeza que esse time ele vai conseguir dar esse melhor sempre. E quando não dá o melhor, se não se dedicar, se não lutar, se não brigar por cada bola, vai acabar perdendo jogos. E ontem já foi um jogo desse. Desde o ano passado eu venho falando que o Flamengo tem um excelente time, um excelente elenco, mas na hora que precisa competir, na hora que precisa disputar uma bola, parece que esse time tem meio que salto alto, meio que tira o pé. Então, o time é muito bom, o time é muito bom, tem tudo para ganhar absolutamente todos os títulos que disputar. Mas quando não tiver o seu melhor tecnicamente, se não competir, se não disputar cada bola, perde o jogo sim. E o São Paulo só vai ser capaz de escapar do rebaixamento se jogar durante o campeonato todo com essa pegada, com essa mobilização, com essa dedicação, que a gente sabe que não é muito normal. Vamos ver se o Rafinha realmente consegue blindar o elenco, consegue proteger o campo do clube interno para que o São Paulo não caia para a segunda divisão, porque é esse o campeonato do São Paulo
nesse pior ano da sua história. Tá certo, rapaziada? Tamo junto, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem bastante, colaborem com o canal do Renatão. Hoje, graças a essa colaboração que o pessoal tá fazendo, graças a Deus, chegou o webcam. Talvez à noite aí já com ela instalada, as coisas vão só melhorar. Se Deus quiser aí o canal vai crescer, vai evoluir, estruturalmente principalmente. Conteúdo é isso aqui. Então espero que vocês curtem, compartilhem, gostem da parada. E essa é a principal ajuda que vocês dão para o canal nesse momento de começo de trabalho. Tá bom, rapaziada? Tamo junto mais uma vez. Uma ótima noite aí. Depois de Mirassol e Vasco, eu volto com a análise do jogo. Vamos ver, tomara que o Mirassol faça um belo campeonato brasileiro para servir de exemplo para clubes grandes desse nosso Brasilzão de meu Deus. Tamo junto, rapaziada. Até mais tarde.